A partir de agora, a comunidade tem voz e vez. Programa Fala Dirley. O canal direto com a comunidade. É aqui que tá o problema. Vem resolver pra nós aqui, nós merecemos isso daqui, ó. Programa Fala Dirley. O seu problema também é nosso. Precária, um nojo, cheio de buraco, em risco aqui de ter uma tragédia com os ônibus. Programa Fala Dirley. Aqui você tem voz. E as nossas contas vêm pra nós pagar. Tô querendo tomar banho. Programa Fala Dirley. A comunidade precisa de alguém que esteja com o povo. Eu tô lá em casa com a mulher doente, mais 2 netos. Programa Fala Dirley. Nessa imundícia aqui não, doido. Nós queremos solução. Programa Fala Dirley. Não tem água nem pra fazer feijão com arroz. Programa Fala Dirley. A verdade como tem que ser. Agora no ar, agora sim no ar, terça-feira, 4 de junho, 5h37 da tarde, uma tarde chuvosa em Cabo Frio. Caiu um pequeno temporal e alguns bairros já inundados. E recebi inclusive alguns vídeos agora, pouco antes de começar o programa, de pessoas da Boca do Mato, do Jardim Esperança, registrando inundações. Exatamente por uma cidade que não tem qualquer tipo de manutenção. Com qualquer chuva que cai, a população se vê obrigada a conviver com o esgoto. E é muito triste, é muito triste. Mas a gente vai tocando o barco aqui, literalmente tocando o barco, e começando o programa Fala Dirley, o programa que é feito com você, para você, por você e na busca de soluções sempre, sempre. E hoje, de novo aqui, do meu lado esquerdo, o cara que traz um quadro que está sacudindo a região. O cara tem, de alguma forma, e não é de hoje, não é de agora, contestado a história oficial. E aí o nome do quadro é A História que a História Não Conta. Já teve uma repercussão enorme a participação dele aqui no último programa. E agora, hoje sim, na verdade, é a estreia oficial dele, por conta exatamente da gente estar abordando temas de interesse da população e a cultura. Gente, a história da cidade, a história da região, a história do país. Hoje ele vai abordar um tema que eu tenho certeza absoluta que vai ter muita repercussão. Esse cara tem história para contar. Aqui comigo o professor historiador Acioli Júnior. Boa tarde, Acioli. Boa tarde, Dirley. Para mim eu fico lisonjeado por estar aqui e espero que hoje vou trazer uma polêmica, mas espero que seja um dia de muito conhecimento para todos aqueles que estão vendo e que também eles possam interagir conosco para que enriqueça a nossa fala e o nosso programa. Então, Acioli, quando você fala de polêmica, é porque os temas que você aborda, eles são polêmicos. Por quê? A história que é contada há séculos, né? Você vem e aí, de repente, desconstrói essa história, né? E isso de alguma forma, traumático, né? Porque as pessoas estão acostumadas a passarem pelo banco da escola, a lerem nos livros oficiais, a história oficial do país, da sua cidade, da sua região, e de repente chega um cara e diz, olha, isso não é nada disso, isso é uma mentirada, vamos rasgar isso que está escrito aí, porque isso não vale nada. É desse jeito mesmo? Na verdade, nós historiadores, a gente trabalha com revisionismo histórico, né? E como você bem comentou, existe a famosa história oficial, né? Que é a história dos grandes heróis. Muitas vezes esses heróis são inventados. E o que a historiografia tem nos últimos 60 anos apresentado é a história dos de baixo, aquele que a historiografia nunca deu voz, a história dos vencidos
e também tem feito um revisionismo na história oficial. Então, por exemplo, o tema que eu vim trazer hoje é uma pergunta, né? Seria a princesa Isabel protagonista do processo de abolição? Então, se é mito ou verdade? E nós temos aí há mais de 100 anos, em livros também, até em estatuetas, como eu vou mostrar, ela sendo representada como a redentora, como fosse o Jesus, né? Aquele que redimiu os escravos, aquela que acabou com a escravidão. Então hoje a gente vai... Mas isso não é verdade, não? Então a gente vai ver se é verdade ou não, se é mito ou se é verdade. Ela assinou a lei, né? Ela assinou a Lei Áurea, eu vou mostrar a cópia da lei também. Assinar ela assinou. Ela assinou, com certeza. Ela assinou no Mas dia... não foi muito além disso, não? Então ela assinou, mas eu vou mostrar aqui o contexto por trás da lei. E também mostrar que essa não foi a única lei, ela é a 6ª lei abolicionista do Brasil. Então ela está desde 1831, com a Lei Feijó, a Lei Áurea seria a última lei. A lei final que vai sacramentar e botar fim à escravidão. O que a gente vai discutir é esse processo que levou ao fim da escravidão e para ver se ela é de fato protagonista ou não. Essas outras 5 leis, pouco se fala delas. Uma, então, é desconhecida, tanto no direito como na historiografia. Por exemplo, muito do que eu vou falar aqui, eu dei essa aula para a Câmara Municipal de Búzios e para os professores da rede de Búzios. Não tinha um que conhecia a lei de 1854, que a gente vou mostrar ela daqui a pouquinho. Inclusive professores. Professores e também pessoal, tinha muita gente do direito que também desconhecia essa lei. Então é uma lei desconhecida. Vereador, muito menos. Tipo aqui, vereador, então, vereador... Com todo respeito, com todo respeito. Até porque, infelizmente, muita gente que entra lá não tem preparo nenhum. Né? Mas foi interessante porque essa lei, assim, de 1854, o nome da lei é na Lei Nabuco Araújo, ela tem desconhecimento total e ela é fundamental para o processo do fim do tráfico de escravos no Brasil. E por onde a gente começa, então? Então, eu queria pedir para ele botar o slide aqui, para botar o slide Alan? que chega na... Alan, solta aí, Alan. Que chega na Lei Áurea, para mostrar a Lei Áurea. Vamos lá. Tá na agulha aí, Alan? Bora ver se a gente consegue aí. Vamos lá, o Alan preparando aí. Então, eu pedi para ele botar o slide da Lei Áurea, que depois... Isso aí é a pergunta que a gente vai tentar responder. Seria a princesa Isabel protagonista do processo da escravidão. E o slide seguinte é o slide que mostra a Lei Áurea, a própria lei em si. É uma lei muito pequena, que é uma lei que só tem 2 artigos. O primeiro artigo diz... para ela, como vai lá, princesa regente Isabel. Por que ela é princesa regente? Para lembrar que quem está no poder é o pai dela, que é o Dom Pedro II. Mas como o Dom Pedro II ele fez uma viagem à França, então ela estava como princesa regente. E é por isso que ela assina a lei no lugar do pai. Na verdade, a lei, quando ela assinou a lei, ela estava no lugar do pai. Estava no lugar do pai. Oficialmente. Sim, o pai estava em viagem à França também, uma viagem que você vai entender porque que ele estava viajando à França. Meio forjado. Ele viajou simplesmente para não querer assinar a lei. Ele não queria assinar a lei porque ele sabia que se ele assinasse a lei, o governo dele acabaria. E o governo dele acabou 1 ano e 6 meses, exatamente. Depois da assinatura da lei. Mesmo ele não... Mesmo não dando, a responsabilidade é dele porque ela assinou em nome dele. Então é uma lei muito pequena, só tem 2 artigos. O primeiro artigo, ela diz... é declarada extinta desde a data dessa lei a escravidão no Brasil, e o artigo 2º ela fala revoga-se a disposições em contrário. Então, assim... Só diz isso? Só diz isso a lei, é uma lei muito pequena. E a lei foi... Não teve uma fundamentação? Não, nenhum. Até porque não podia justificar. Por que não podia justificar? Porque os donos de escravos queriam indenização. Eles queriam receber indenização porque o escravo é uma mercadoria muito cara. Sim. Então eles queriam ser indenizados. Já que eles compraram e a escravidão era legal, se vai acabar com a escravidão, alguém tem que pagar esse dano aí. E por isso que o Rui Barbosa, muita gente não entende isso, por exemplo. Eu vi que professores de história ensinando errado na escola, dizem porque o Rui Barbosa queimou milhares de documentos da escravidão, né? Aí muita gente acha que o Rui Barbosa queria apagar a história da escravidão, e não era isso. E não era isso. Ele queria pagar a indenização que o governo teria que pagar. Por quê? Porque sem documento comprovando não tem que pagar nada. Queima de arquivo. Então ele queimou isso aí, ele queimou para que o governo não pagasse indenização. Então, na verdade, o Rui Barbosa, vamos restabelecer a verdade aqui, ele prestou um grande serviço à nação. Realmente é o governo imperial, né? Ao governo imperial, que não queria pagar pelo fim da escravidão. Então eu pedi para ele passar outro slide. Vamos lá, Alan. Então, aqui é como que a princesa Isabel sempre foi retratada na história do Brasil. Então ela sempre foi retratada com essa ideia de a redentora, né?
Então ela sempre foi retratada assim, ó, com uma ideia, de mostrar aqui, com uma ideia da redentora do Brasil, como aquela que trouxe fim à escravidão. Aí eu pedi para ele passar. Essa é a história oficial. Essa é a história oficial. E não é bem assim. Não é bem assim, com certeza. Então, por exemplo, a outra imagem seguinte aí, ó, está no Museu Mariano Procópio, lá em Minas Gerais. Essa estátua é uma estátua de prata pequena, que ela foi feita um ano após o fim da escravidão. E ela mostra a princesa Isabel como Nossa Senhora e um escravizado com a corrente quebrada aos pés dela. Ou seja, mostrando essa coisa, eu sou a redentora, eu que pus fim à escravidão. Essa é a ideia do que se conjecturou em torno dela. Aí, era extremamente vaidosa? É, princesa? Era? Não era uma mulher vaidosa, não. Tu fala assim, que criou um mito sobre ela, esse mito essa da grande redentora. E aí ele passando o slide aqui vai mostrar como que ela foi retratada dos livros. Então eu vou pegar um livro lá do século XIX e um livro atual, e os dois têm o mesmo título: A Princesa Isabel, a Redentora do Brasil. Ou seja, sempre essa ideia da história oficial de colocá-la como redentora. É só ele passar aqui que eles vão ver os dois manda bala aqui. aí, manda bala aí. Então são as imagens dos livros aí. E eu queria passar para que ele passasse mais um slide, que é mostrar as 4 perguntas que o tema de hoje a gente vai tentar responder. A primeira é essa: seria a Princesa Isabel redentora do Brasil, como tem sido retratada há mais de um século? Ou seja, a escravidão acabou há 136 anos, e há 136 anos as pessoas levantam essa ideia de que ela é redentora, de que ela é protagonista. Aí a segunda pergunta: seria a princesa Isabel responsável sozinha pelo fim da escravidão? A terceira também é bem importante, é que seria a família Bragança, ou seja, a família dela, a família real, comprometida com o movimento abolicionista e a favor da abolição da escravatura. Então, por exemplo, hoje nós temos um movimento monarquista no Brasil, que exalta a monarquia, que eles trazem essa história, dizendo que a família imperial era comprometida com a abolição e com o fim da abolição. E a última pergunta aí, que é a mais importante, é essa daqui, ó. Ocorreu um revisionismo historiográfico sobre o papel da princesa Isabel no processo da abolição e dos atores envolvidos? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Aí pedi para ele passar mais um aqui. Então, aqui, Dirley, é importante saber quais são os fatores que fizeram com que a escravidão acabasse no Brasil. O primeiro fator, e mais importante, é obviamente a pressão da Inglaterra. Porque a Inglaterra é o país que até o início do século XX, ela sempre foi o país mais rico e poderoso do mundo. A Inglaterra só foi ultrapassada pelos Estados Unidos no final da Primeira Guerra Mundial e se consolidou no final da Segunda Guerra Mundial. Isso por quê? Porque os Estados Unidos, malandramente, ele só entrou nas 2 guerras mundiais no final da guerra, no final do evento. Então o que acontece? A Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918. Os Estados Unidos só entra na guerra em 1918. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 45. Os Estados Unidos entrou em 44, lançou 2 bombas atômicas no Japão e acabou com a guerra. Então, qual é a moral da história? Os Estados Unidos lutou 2 guerras e não caiu uma bomba no seu território. Com isso, mesmo a Inglaterra sendo vencedor, que ela venceu as 2 guerras, ele ficou destroçado. Por quê? Porque 8 anos recebendo bomba e míssil no seu território. Estados Unidos escondidinho, enquanto ele está longe pra caramba do conflito, está na América, os outros países estão lá na Europa, que é o centro do conflito, e assim ele se tornou o grande país mais poderoso do mundo, belicamente e economicamente. Mas por mais de 500 anos, a Inglaterra é o país mais rico do mundo, tem a maior marinha do mundo, até porque ela fica numa ilha no Mar Negro, e é ela que vai, a partir do século XIX, obrigar todos os países do mundo, inclusive o Brasil, a pôr fim à escravidão. Ela é o grande protagonista do fim da escravidão no Ocidente. Então, todos os países ocidentais, da América e da Europa, acabaram com a escravidão por pressão da Inglaterra. Então é ela que está pressionando os países para acabar com a escravidão. Então, na verdade, a Inglaterra pressiona o Brasil desde 1820, por aí, existe uma pressão sobre a monarquia para pôr fim à escravidão no Brasil e ao tráfico de escravos. Então é ela sim que é esse grande protagonista internacional. Mas a história não conta isso também? A história conta, mas conta não dá essa ênfase. Não dá essa ênfase. A ênfase sempre é dada ao papel da assinatura da Lei Áurea. Essa não é a ênfase que a história dá. E só para dar um exemplo aí, ó, que está na tela, é a lei que o parlamento inglês aprovou em 1845, que é uma lei que cai muito em prova do Enem e prova de vestibular. É a famosa lei Bill Aberdeen. E o que essa lei dizia? Ela dizia que a Marinha Britânica, por ser a mais poderosa do mundo, ela poderia apressar qualquer navio negreiro
soltar os escravos em qualquer ilha e matar até a tripulação daquele país que estava traficando os escravos. Ou seja, a partir de 1845, a Marinha Britânica pune todos os países do mundo por tráfico de escravos. Então é ela que vai ser o fiscais do Oceano Atlântico. E é ela que vai coibir o tráfico de escravo no mundo todo. E é por isso que os países vão paulatinamente deixando a escravidão e só ficou na América o Brasil e Cuba. Cuba é o penúltimo país a acabar com a escravidão no Ocidente e o Brasil é o último país ocidental a acabar com a escravidão. O Brasil é o último país. Só que não é do mundo, do Ocidente. Ou seja, da América e Europa, o Brasil é o último país. Sim. O último país do mundo foi até pouco tempo atrás, foi a Mauritânia, que vai acabar com a escravidão em 1981. Mas do Ocidente, na verdade... É o Brasil. É o Brasil. É o Brasil. Então o Brasil, no século XIX, ele era visto como uma vergonha do continente. Por ser o único país a manter a escravidão e todos os países que haviam encerrado. Então, e o terceiro ponto aí é esse ponto que fala que havia uma pressão do Brasil ser esse último país. Você imagina, toda a América Latina, toda a América inglesa, toda a América Central e América do Norte olhava para o Brasil como o único mantenedor da escravidão no continente. Ou seja, o Brasil já era visto no final do século XIX, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, como uma vergonha do mundo. Ele era um país visto como atrasado, porque todos os países tinham mão de obra livre, o Brasil era o único que tinha a mão de obra de trabalho compulsório, trabalho escravo. A pressão internacional que acabou levando... Com certeza. E também uma pressão interna que a gente vai ver daqui a pouquinho com os abolicionistas, negros e brancos. Então teve uma pressão até de jornais da época, a partir dos anos de 1860, uma pressão muito grande. Todo dia, os jornais da época tinham lá vários intelectuais escrevendo contra a escravidão, como o próprio Rui Barbosa, que citei, Joaquim Nabuco, então o Luiz Gama, que o Luiz Gama realmente é um dos caras que... Sim, o André Rebouça. E que a história não conta muito. Mas na verdade o Luiz Gama não tinha essa moral toda no passado, não. Isso é hoje. Isso realmente que ele entrou nessa briga de direita e esquerda no mundo moderno. Nossa, aqui. Não. O protagonismo, na verdade, era do José do Patrocínio, porque o José do Patrocínio era dono de 2 jornais. Então é ele que botava um terror no império contra a escravidão, porque ele que tinha o poder da caneta e da imprensa. E é o que o Luiz Gama e os outros não tinham. Outro grande abolicionista também é o Castro Alves, que fez aqui, para mim, o poema mais lindo da nossa história, que é o poema Navio Negreiro. Que ele é um português, assim, filho de português, nasce na Bahia, e ele escreve um livro, Os Escravos, denunciando o horror da escravidão e do tráfico negreiro. Então foi outro grande abolicionista que nós temos aí. Aí eu pedi para ele passar o slide. Passa aí, Alan. Vamos para frente aí, Alan. Então agora que é uma coisa que é muito importante, que é o que eu falei com você sobre que a Lei Áurea ela veio precedida de outras 5 leis e que muita gente não sabe disso. Então eles acham que a Lei Áurea foi a única lei que a Princesa Isabel assinou e acabou com a escravidão, e eles esquecem que foi um processo que vem desde 1831 e vai até 1888. Então um processo lento que vai fazer com que a escravidão ela vai acabando. É a mesma história do general Geisel quando quer terminar a ditadura militar, de maneira lenta e gradual. Essa que é a ideia. E até porque, como era um prejuízo muito grande para os escravocratas, principalmente para os cafeicultores, que nós estávamos no ciclo do café nesse período, que é o período do fim da escravidão. Então os cafeicultores, que eram os homens mais poderosos do Brasil, estavam loucos com essa ideia do fim da escravidão. Eles não interessavam de forma nenhuma. Não, por isso que o Dom Pedro II vai para a França, porque ele sabia que os cafeicultores iriam derrubar o governo. Eu não vou assinar isso. Como derrubaram, né? Mesmo ele sabendo que havia uma pressão que não tinha como manter a escravidão, era impossível manter, ele sai daqui do Brasil para a França por conta disso, porque ele não quer assinar, porque ele sabia que assinando seria o fim do seu governo. O governo dele não subsistiria, como acabou 1 ano, 5 meses e 29 dias depois. É só se lembrar que a escravidão acaba no 13 de maio de 1888. No dia 11 de novembro, 15 de novembro de 1889, é proclamada a República e eles são exilados na França. Ou seja, 1 ano e 6 meses depois, exatamente, a monarquia acabou no Brasil. Os mesmos escravocratas que mantinham o poder da monarquia, eles que vão acabar com o poder da monarquia quando acaba a escravidão. Ou seja, enquanto você nos enche de favores, eu mantenho o governo. Acabou a escravidão, ou seja, acabou a nossa maior riqueza, então acabou-se o governo. Então eles vão proclamar a República por conta do fim da escravidão. Olha que loucura. Gente, isso aí é a história que a história não conta. O cara vem e domina
fala, nem para respirar, né? Porque é um tema que ele domina e vem defendendo já há algum tempo, né? Desde que eu conheço esse cara, ele é um contestador da história oficial e com dados, como ele traz hoje aqui. Então, aí eu queria agora falar sobre essas 5 leis anteriores à Lei Áurea. A primeira é a lei que a gente falou muito no programa passado, que é a Lei Feijó, que é mais conhecida como leis para inglês ver, que é a lei que o Brasil que decidiu enganar a Inglaterra. Ou seja, o Brasil, desde muito tempo, sempre foi um país de malandro e de esperto, só que tentaram enganar a maior potência do mundo, que era a Inglaterra nesse período. Então o Brasil vai fazer uma lei pressionado pela Inglaterra, mas essa lei não tinha o intuito de acabar com a escravidão, mas sim acabar com o tráfico transatlântico, ou seja, o tráfico da África para o Brasil. Essa que era o intuito dessa lei. Então o que o Brasil decide? Ele decide fazer uma lei que diz que o tráfico tinha terminado em 1831 e que todos aqueles que traficassem no Brasil eles teriam penas por ter essa importação. Então era uma lei totalmente mentirosa que dizia que o Brasil acabaria com o tráfico e daria penalizar os traficantes. Quando, na verdade, o Brasil fechou os principais portos negreiros, como o Cais do Valongo do Rio de Janeiro, que eu estava domingo agora, que foi o porto que mais recebeu escravizado no mundo. Ele vai fechar o Porto de Salvador, o Porto do Recife. Então, todos os portos que a Marinha Britânica estava de olho, que ela sabia que acontecia o comércio, o Brasil vai fechar para enganar os ingleses e vai fazer uma rota ilegal, que é onde a nossa cidade entra agora na história. Então a Praia do Peró, a Praia da Rasa, o Arpoador da Rasa e a Praia de José Gonçalves, elas vão entrar no tráfico de escravizado a partir da Lei Feijó de 1831. Então o Brasil não queria acabar com o tráfico coisa nenhuma, ele criou uma rota ilegal para ver se conseguia enganar a Inglaterra. Só que assim, não conseguiu. Ele conseguiu por 19 anos. Por 19 anos, então conseguiu. Só que em 1850, aí nós fizemos uma lei muito famosa, que é a Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que tem o nome do ministro da Justiça do Brasil no período. E essa lei é quando o Brasil percebe que não tem mais como, e ele poderia ter até... nós estávamos tendo uma iminência de uma guerra, de uma invasão da Inglaterra, então o Brasil nessa aí ele vai ter que fazer uma lei que de fato ele vai tentar pôr fim à escravidão e acabar com o tráfico de escravizado. Então essa lei de 1850 é uma lei que está valendo de fato. E é essa lei que vai punir o nosso grande traficante de escravo, como eu falei, o José Gonçalves. Foi o Eusébio de Queiroz que vai tomar os escravos dele, tomar a terra dele, pegar fazendas dele. Então muitos territórios que ele tinha aqui nessa nossa região aqui, de Araruama a Búzios, o ministro Eusébio de Queiroz vai tomar do José Gonçalves, porque ele manteve o tráfico de escravo depois de 2 leis, a de 1831, também de 1850. Então só em 1854 o José Gonçalves vai traficar milhares de escravos para a nossa região. E é por isso que ele vai ser o único traficante do mundo, do Brasil, a ser punido na história. Nenhum outro traficante foi punido, só o José Gonçalves. Falando sobre ele. Único. Nunca houve isso aí. E aí o livro da minha amiga da Nilma Fioli, da minha xará, relata muito bem isso. Estou até com o livro na bolsa. Daqui a pouquinho eu mostro o livro para o pessoal. Aí a outra lei é essa lei que eu falei com o senhor, que ninguém conhece. Nem historiadores e nem o pessoal do direito. Essa ninguém conhece. É uma lei que as pessoas não assim, ela passou incólume na história e as pessoas não conhecem, que é a famosa Lei Nabuco Araújo, que é o nome do sucessor, o ministro sucessor do Eusébio de Queiroz. Então, e essa lei, por que ela é fundamental, Dirley? Porque essa lei é ela que vai atacar o coração do sistema. Qual é o coração do sistema? O coração do sistema são as autoridades que contribuem com a escravidão e com o tráfico. Então, eu vou só dar um exemplo do que eu estou falando aqui. Ano passado, eu fui fazer um debate com o coronel da PM. Peraí, pode falar aí, pode falar. Ah, beleza, pode deixar. Deixa a porta aberta aí. Auditório quer interagir aqui, né? Auditório quer interagir. Auditório quer saber também da história que a história não conta. Então segue aí, professor. Então, aí eu vou só dar um exemplo para a gente entender a Lei Nabuco Araújo. Eu vou ler a lei e depois eu vou explicar essa lei com um presente, com 2024. Vou dar mais um exemplo. Então, a Lei Nabuco Araújo dizia o seguinte, que ela previa sanções para as autoridades que encobrisse ou colaborasse com o contrabando de escravo. Então ela estava no coração do sistema, que é as próprias autoridades. E por que isso para mim é fundamental? Eu vou dar um exemplo de 2024. Por exemplo,
No Parque do Mico-Leão Dourado, que eu levei professores semana passada, houve um tráfico de mico-leão dourado, como eu falei, uma espécie que só existe no Rio de Janeiro. Aqui entre Itaquarema, só nessa região. Isso aí. Então, 20 mico-leões dourados apareceram na África 3 meses atrás, virou matéria do Fantástico. E quando chegaram lá, tinha bombeiro e tinha o pessoal da Marinha envolvido. O que eu quero dizer? Que nunca existe nada de errado no Brasil sem a participação de autoridade. Então, para um fuzil, por exemplo, uma AK-47, que é a arma preferida dos traficantes, para ela sair lá do leste europeu, da parte asiática da Rússia, e para chegar no Brasil, passar pela fronteira do Brasil, tem que passar na mão de muitas autoridades. Então, ou seja, a Polícia Federal, a PM, a Marinha, tudo tem que ter gente envolvida. Tem que ter, se não tiver, não chega. Então, droga só chega se tiver envolvimento da autoridade, assim. Passa pela fronteira. Com certeza. Passa pela fronteira dentro da nossas estradas de rodagem. Então tem que ter. Ou então vai vir pelo mar, onde a Marinha toma conta, pelo ar, onde a Aeronáutica toma conta. Sempre terá a conivência de alguma autoridade. E é isso que essa lei pune. Ela pune essa conivência das autoridades. Por isso que após essa lei, o tráfico de escravos vai acabar no Brasil. O último navio negreiro vai chegar em 1856. Qual é essa lei? A Lei Nabuco de Araújo. E é a lei que pune as autoridades que participavam do tráfico. Então teve que ter uma lei que punisse as autoridades para que o tráfico de fato se encerrasse no Brasil. Então aquilo que acontecia no passado é o que acontece hoje. Sempre tem autoridade envolvida em tudo que é coisa errada no Brasil. Não mudou. Muda as figuras, muda o tempo, a época, mas... Com certeza. Por isso que essa lei ela é uma lei assim, fundamental. E depois veio as últimas duas leis, antes da Lei Áurea, são chamadas leis mais ridículas. É a famosa Lei do Ventre Livre, que é uma lei de 1871 que dizia que o filho do escravizado, ao nascer, o filho da escrava, ao nascer, ele seria livre. Por isso que o nome da lei é Lei do Ventre Livre. Mas os escravocratas não são bobo nem nada, e eles botaram um artigo na lei que dizia o seguinte, que o filho até 21 anos tinha que ficar com a mãe, ou seja, ele era escravo até 21 anos. Então eles inventaram uma famosa lei do ventre livre, mas que o cara não era livre coisa nenhuma. Porque ele tinha que ficar na tutela da mãe, então ele seria, obviamente, escravo. Até os 21 anos. E depois eles vão fazer uma lei pior ainda, que é a lei 3 anos antes da Lei Áurea, que é a famosa lei do sexagenário. E o que dizia essa lei famigerada? Ela dizia que o escravo, ao completar 60 anos de idade, ele estaria livre. Qual o problema dessa lei? É que nem um homem rico branco chegava a 60 anos. A média de vida do brasileiro era de 40, 45 anos. Então, e aí o escravo, a média de vida dele era abaixo dos 30 anos. Era um cara que trabalhava de 14 a 18 horas por dia, mal alimentado, não havia antibiótico. Ou seja, é uma lei que ninguém seria coisa impossível que alguém um escravo chegar aos 60 anos de idade. É a coisa mais difícil do mundo. Então, uma lei totalmente ridícula que fizeram para que, na verdade, enrolasse-se e protelasse o fim da escravidão no Brasil. Então, aí são os próprios escravocratas fingindo que estão dando uma liberdade gradual, mas, na verdade, não querendo dar liberdade de coisa nenhuma. E, por último, que vai vir a Lei Áurea. Então, a Lei Áurea, ela é a última lei, ou seja, a última dessas leis. E aí, uma coisa que é importante falar, Dirley, é a participação desses homens aqui. Quem são esses? Esses são os abolicionistas, esses são os grandes... Isso é verdade. Esses são os grandes protagonistas. Por quê? Porque são eles que vão convencer a opinião pública e a intelectualidade de que a escravidão era uma aberração, que a escravidão era uma coisa horrenda, era uma coisa vil, então aquilo que foi visto como natural e algo normal há milhares de anos, no século XIX já era condenado no mundo todo. No mundo ocidental todo, a escravidão já era algo assim totalmente visto como algo vil, algo ignominioso. Então aqui que eu falo assim, esse aqui da ponta. Quem é esse cara? Esse é o José do Patrocínio, que era o mais importante. Deles todos, ele dessa época aqui, era ele e obviamente o Joaquim Nabuco, que era um baita orador. Então era um grande político, orador, historiador, também fazia vários discursos inflamados contra a escravidão e que era um legalista. Ele acreditava que seria através da lei que o fim da escravidão deveria aparecer. Esse aqui é o Luiz Gama, que é o segundo aí do lado do José do Patrocínio, aí que hoje, como eu falei, está muito famoso, e o Luiz Gama é o cara que consegue
soltar mais de 500 escravos através da lei de 1831. Sim, tem um vídeo, eu vi outro dia um vídeo aí. Então aí aqui em cima também tem o André Rebouças, que bota o nome do nosso túnel. O túnel Rebouças é uma homenagem a ele. Sim, é ele. Na verdade, o túnel não foi feito por ele, o túnel é uma homenagem a ele. É ele que vai fazer a primeira obra pública do Brasil sem trabalho escravo. Ele exige isso do Dom Pedro II. E qual foi essa obra? É a Docas Pedro II, em frente ao Cais do Valongo, lá na rua Sacadura Cabral, no Rio de Janeiro. É um prédio gigantesco, que é um trapiche, para receber mercadoria ali do porto do Rio de Janeiro. E quando o Dom Pedro II encomenda essa obra a ele, ele fala: eu só faço essa obra se não tiver mão de obra escrava. Todo mundo tem que ser livre. Então é a exigência dele, por isso que ele é a primeira obra pública do Brasil sem trabalho escravo. Então esses são os principais abolicionistas. Aqui embaixo está o Castro Alves, o Rui Barbosa também. Então esses são aqueles que convenceram a opinião pública de que a escravidão era uma vergonha, era um erro, que o Brasil tinha que ter fim essa coisa nefasta. E esse aqui é o outro lado, são os outros abolicionistas, está aqui repetindo algum, mas aqui eu queria destacar um abolicionista que é esse aqui, ó, que é o Dragão do Mar. Esse abolicionista ali de cima, chamado Dragão do Mar, é ele que vai fazer com que o Ceará acabe, é o cara que o samba da Enredo da Mangueira fala, é ele que vai fazer com que a escravidão acabe primeiro no Ceará antes de acabar no Brasil. Então, em 1800... Isso a história não conta também. Isso também não conta, até porque ele era um jangadeiro pobre. Então ele não era alguém da elite, pelo contrário, ele era um jangadeiro pobre. A história não conta nada de pobre. Com certeza, a história conta a história dos de cima, nunca a história dos de baixo. A história oficial sempre exalta a elite, nunca a classe baixa. Então esse aqui é um exemplo disso. Esse homem aqui, por ele ser jangadeiro... Como é que é o nome dele? O nome dele é Francisco, só que ele é chamado de Dragão do Mar. E ele ganhou esse apelido por quê? Porque na verdade o que acontece é o seguinte, Tirley, o navio negreiro, quando ele chegava no porto, as pessoas têm uma visão errada, que eles acreditam que o navio negreiro chegava na praia. Ele não chegava nem perto da praia. Por quê? Porque o navio negreiro ele trazia até 500, 600 escravos, era um navio muito grande, muito pesado, e tinha o problema do encalhe. Então, para não encalhar, ele ficava a 3, 4 quilômetros do porto, e aí que se ia nas jangadas, pegar, tinha assim, 30, 40 escravos por vez, e trazer até o porto. Então, era esse o trabalho que esse cara fazia. Ele e os outros jangadeiros buscavam os escravos no navio negreiro. O que ele decidiu? Ele decidiu, como chefe dos jangadeiros, a não pegar mais escravos. Então ele fez uma greve e nós não vamos pegar mais escravos. E por isso os escravos não conseguiam descer no Ceará. Aí o governo do Ceará foi obrigado a acabar com a escravidão 4 anos antes da Lei Áurea. Então, em março de 1884, o Ceará pôs fim à escravidão e em julho foi o Amazonas. Foi ele que conseguiu acabar com a escravidão antes mesmo da Lei Áurea. Isso é para mostrar que houve outros protagonistas muito além da Princesa Isabel. E muito além mesmo. E é por isso todo esse relato que você faz aqui. E é por isso que o Samba Enredo da Mangueira fala que não veio do céu nem das mãos de Isabel, mas foi o Dragão do Mar. Então foi ele que foi o primeiro a pôr fim à escravidão no Brasil. Então esse é o papel dos abolicionistas, é fundamental. Gente, esse cara, a gente já aguardava com expectativa, já há muito tempo eu penso ter um quadro dentro dos meus programas com esse cara. E agora eu tenho a honra, a alegria de estar com ele toda terça-feira aqui no Fala Dirley em busca de soluções. E aí, prossegue aí, professor. Então, é isso que eu estou falando. Aí, prosseguindo, para mostrar que 2 estados aí, ele pode passar o slide, foram os estados que acabaram com a escravidão muito antes da Lei Áurea, que foi o primeiro o Ceará, e que acabou com a escravidão em 25 de março de 1884, e o segundo foi o Amazonas em 24 de maio de 1884. Ou seja, os 2 estados acabaram com a escravidão 4 anos antes da Lei Áurea. Então, antes do Brasil acabar, 2 estados já tinham acabado. Ninguém conta isso. Isso com certeza ninguém conta. Porque para todo mundo o fim da escravidão foi a Lei Áurea. Então, essa que é a ideia aqui. E aqui em destaque aí, para ele passar aí, é a imagem do Dragão do Mar. Passa aí, Alain. Solta aí, Alain. Vamos lá, Alain. Então, pode passar também. Só dar ênfase a foto aí do Dragão do Mar, do Francisco. É ele. Ele está dando ênfase aí. Então, aqui, ó. Outra coisa que é muito negligenciada na história oficial, Dirley, é o papel protagonista dos próprios escravizados. Por quê? Porque o livro didático ele tem essa ideia falsa de que tanto o índio como o negro aceitou a escravidão passivamente. Isso é uma grande mentira. Ou seja, essa é a maior das mentiras, né? Sobre a escravidão é essa.
É fake mesmo? Essa lei é muito fake, porque obviamente que as pessoas não querem aceitar a escravização. E eles vão lutar contra a escravização de qualquer jeito. E aqui eu botei vários exemplos de luta contra a escravização. Por exemplo, o suicídio, que era extremamente comum. Tanto índios se suicidavam muito, como escravos, eles jogavam-se do oceano, eles se jogavam no mar, porque muitos deles preferiam a morte do que a escravização. Por exemplo, a mulher do Zumbi dos Palmares, a Dandara, ela vai se jogar de um alto de um precipício, do alto de uma montanha, vai se matar e vai gritar: eu prefiro a morte do que a escravidão. Ou seja, o suicídio era algo muito comum, porque as pessoas preferiam morrer do que ser escravizadas. Também era muito comum os abortos, por quê? Porque o filho da maioria das escravas era um filho de estupro, porque elas eram estupradas pelos seus senhores, uma coisa que a gente gosta de ocultar na nossa história, e é por isso que nós temos uma nação tão miscigenada, que é filha de estupro mesmo, e muitos dessas mulheres, ao engravidar do seu senhor, elas preferiam a morte, matar o seu filho, do que o filho dela viver naquela condição de escrava. Então era muito comum tomar chá de erva, procurar meios de fazer aborto. Então também foi muito comum as revoltas nesse período colonial, tanto que nós temos 1835. A revolta mais famosa do Brasil foi de escravos muçulmanos. Era um grupo de escravos que sabiam ler e escrever, porque eles eram muçulmanos, e todo muçulmano sabe ler em árabe, sabe ler o Alcorão. Então eles fizeram a revolta dos malês em 1835, tentando tomar o poder na Bahia. Uma revolta escrava muito famosa no Brasil. Também teve a questão da desobediência, e o mais importante de lei, que é o chamado aquilombamento. Então, por exemplo, só Cabo Frio tem 5 quilombos. Assim como o Búzios tem 2, que é o quilombo da Rasa, da Baía Formosa, São Pedro tem o quilombo da Caveira. Então, o que é o quilombo? É o local onde o escravo fugia para o interior da mata, como refúgio para ele não voltar para a escravidão. E o maior quilombo do mundo, que é o quilombo do Zumbi dos Palmares, teve 20 mil pessoas aquilombadas dentro da mata ali na Serra da Barriga e no estado de Alagoas. Então você tem ideia, o maior quilombo do mundo, 20 mil pessoas, e ganharam as tropas do governo colonial mais de 10 vezes. Inúmeras vezes a tropa do governo colonial perdeu a guerra para ele. Até que o governo teve que pagar um exército de mercenários, que foi quem conseguiu encontrar e matar o Zumbi dos Palmares. Então, se não pagasse exército do mercenário, não tinha derrotado. Então, só para você ter ideia, então o quilombo é uma forma de resistência contra a escravidão. Então, essa ideia de que os escravos aceitaram passivamente é uma baita mentira. É uma farsa, é Com uma certeza. fake news. Isso é aí para não dar moral ao escravo e dizer que ele não lutou pela sua liberdade. Uma outra forma também de resistência era as fugas, que era extremamente comum o escravo fugir. E, nesse sentido, o índio, então, era a coisa mais difícil de recuperar. Porque como o índio é aquele que conhece a terra, quando eles eram escravizados e fugiam, ninguém achava mais. Então o índio era o mais difícil de se achar em caso de fuga. Na mata já era. Ele era o dono do território, conhecedor. E uma outra forma de resistência à escravidão era a criação de irmandades. Como nós tínhamos em Cabo Frio, a Irmandade de São Benedito. Tinha uma irmandade de negros que comprava a forria dos outros negros, de escravizados. Então as irmandades de negros era uma forma de lutar contra a escravidão, de não aceitar a escravidão, comprando alforria para os membros da ordem. Então tudo isso aqui demonstra que os escravos não aceitaram passivamente, nem o índio e nem o negro aceitaram passivamente a escravidão. E por último, que para deixar interessante, é o seguinte, que a maior prova de que o fim da escravidão no Brasil não foi uma benesse da monarquia, ou seja, não foi uma bênção da monarquia, como tem sido propagado, é o fato de que 1 ano e 6 meses após o fim da assinatura da Lei Áurea, a monarquia ela é exilada e é expulsa do Brasil. Ou seja, enquanto durou a escravidão, durou a monarquia. Acabou a escravidão, acabou a monarquia. Então, ou seja, a proclamação da República gerou isso. E aí eu mostrei até 2 fotos aqui interessantes. Ó. Aquelas fotos ali, ó, que é a foto do quê? Que a monarquia só vai voltar para o Brasil depois que o governo republicano pede os restos mortais do Dom Pedro II e da Princesa Isabel e do Conde D, e eles estão sepultados na Catedral de Petrópolis. Isso ele retorna quando a França gentilmente cedeu os restos mortais dele para o Brasil. E eles foram sepultados em Petrópolis, que era o local onde eles veraneavam. Ficava ali por causa do clima de Petrópolis. Então eles sempre fugiam do Rio de Janeiro por causa do clima ameno de Petrópolis, que era o clima europeu. E é por isso que eles foram, o Brasil pediu à França, a França mandou os restos mortais dele, eles estão sepultados na Catedral de São Pedro de Alcântara, em Petrópolis. Então, ou seja,
E por último mesmo aqui, ó, é só mostrar que a partir do século XIX, a escravidão que antigamente que sempre foi aceita e vista como algo natural, já no século XIX ela era vista como algo absolutamente abjeto, nefasto e que não tinha mais como durar. E isso é a maior prova de que a princesa Isabel e a família imperial não são protagonistas de coisa nenhuma. Tanto que não são, que o Brasil é o último país do Ocidente a acabar. Se eles fossem comprometidos com a abolição, eles acabariam antes. Muito antes. Então, na verdade, eles sempre se beneficiaram da escravidão e governaram por conta da escravidão. Acabou a escravidão, acabou o seu governo. Acabou a monarquia. Acioli Júnior, a história que a história não conta. Terça-feira a gente tem mais? Tem mais, terça-feira a gente vai. Já pode adiantar no tema, não é? É segredo? Que eu queria até continuar o tema, mas eu queria trazer o Pierre e o Moisés para... que são bons pessoas que estudam muito esse tema também. Oliveira. Moisés Oliveira, isso aí. Polêmico. Polêmico, Moisés sim. Oliveira. Fica à vontade para trazer, né? Contigo mesmo. Tá bom. O programa é seu, você manda aqui. Então, Acioli. muito obrigado. Obrigado a você. A gente conversou aqui com o historiador, professor Acioli Júnior. Eu sou fã desse cara, gente. E é desse jeito que a gente vai toda terça-feira aqui, às 5 da tarde, na abertura do programa, a gente vai ter sempre a participação do professor, historiador, Acioli Júnior. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Vamos lá, a gente vai prosseguindo aqui. Cadê a nossa Salete